Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre a Fórmula 1. A gente vai comentar sobre a pole de Oscar Piastri, que manda uma mensagem forte porque supera o Lando Norris de maneira contundente. Óbvio, os dois têm o melhor carro, mas só mostrou hoje que tem o equipamento. Lando Norris que vem, fazendo declarações, né, de que se o Verstappen andasse na McLaren ficaria decepcionado. Julgando o carro que o Verstappen teve hoje para guiar, o que ele daria para ter uma McLaren na mão não tá no gibi, né? Mas a verdade é que, assim, fala muito e não tá entregando tanto, né? Eu ouso dizer que em termos de velocidade, tudo isso, que o Piastri vem cometendo seus erros, mas neste ano ele tá não só mais próximo do Norris, como eu diria, ele vem mostrando mais velocidade do que o piloto britânico. Inclusive lá no Japão ele teve muito mais próximo, o Lando Norris, de perder a posição para o Piastri do que necessariamente atacar o Max Verstappen. Esse vídeo atrasa um pouquinho, né, porque eu já falei aqui na comunidade do canal o que aconteceu, eu perdi a minha avó materna e aí eu tive que, né, participar da cerimônia à tarde. Então eu agradeço a mensagem de todos aqui, seja no YouTube, seja no Twitter. Muito obrigado a todos, porque assim, vocês ajudam muito aqui. Esse canal é uma maneira assim de falar do que a gente gosta, de ajudar a seguir em frente, e agradeço muito a todos vocês, porque o canal cresce muito. Nos últimos 28 dias, 999 inscritos, nem é um número inventado não, é exatamente esse número, e eu só posso agradecer a vocês que vêm dando muito apoio ao canal nesse período. É um período difícil, menos de um mês eu perdi meu pai também, então, mas é que negócio, né? A vida é passageira, a gente tem que aproveitar os parentes quando estão aqui, né? Porque, assim, a gente tem que agradecer porque eles estiveram aqui. Um dia a gente se despede, mas é aquele negócio, né? Tipo, foi bom, eu tive uma avó maravilhosa, e agradeço a vocês aí, inscritos, por todas as mensagens de apoio, porque me ajudaram bastante a passar por esse dia. Então, falando agora da Fórmula 1, voltando para o assunto principal, a gente teve o Q1, obviamente, é sempre aquela Q1, Q2, Q3, graças a Deus não é um fim de semana de corrida sprint, porque eu detesto isso, né? Eu vejo por que a Fórmula 1 fazer um negócio desse. E assim, a gente teve o Q1, acabou saindo o Bortoleto, né? Porque assim, eu acho que eu tô vendo até gente, eu fico triste por causa disso, né? Que vai vir os brasileiros acompanhar a categoria agora, que tem um representante do Brasil lá. Já tô criticando porque o cara está em 18º, gente. Olha, é aí que eu fico pensando, né? O pessoal tem que entender que Fórmula 1 não é carro igual, isso não é Indy, isso aí é Fórmula 1. O cara tá limitado pelo que o carro da Sauber pode oferecer. Ok, a volta dele foi perfeita? Não foi. Mas também temos que colocar em questão, ele é um calouro, gente. Ele tá na primeira temporada dele na Fórmula 1. Ele não é um cara veterano que tá andando aí há muito tempo, entende? É um calouro. É o primeiro ano. Não é difícil, gente. O Mansell até ter uma temporada realmente competitiva na Fórmula 1 demorou. Não é todo mundo que nasce num bercinho de ouro igual o Antonelli. Não tô querendo aqui fazer crítica ao piloto. Então, inclusive, vou elogiar muito ele de novo, né? Mas assim, um Piastri da vida já sai numa McLaren. Tem gente que dá mais sorte na vida, entende? Não é apenas assim, o cara ser muito bom. Às vezes o cara tem que subir a escada, e às vezes a estrada é tortuosa. Então, a verdade é que o início é complicado, e eu não acho que ele tá fazendo feio. Ele ficou a menos de um décimo do Nico Hülkenberg, que também era para ter saído no Q1, só que a FIA demorou muito para deletar a volta dele. Ele fez o Q2 normalmente, tinha feito o 14º tempo, mas ele volta para 16º, era para o Alexander Albon ter competido no Q2, se caso fosse ali aplicados os limites de pista no tempo correto. Ficou em último o Berman, uma decepção grande, eu não esperava uma volta ruim do Berman. O Stroll, assim, 19º, eu vi até assim, isso aí eu levei até pro pessoal, né, que a gente falando, vocês não podem criticar o Stroll, porque o carro da Aston Martin é muito ruim. Eles falam desse jeito, né, tipo, ele levou 6 décimos do Alonso, né, e o Alonso está com seus 44 anos, na flor da idade para pilotar um carro de Fórmula 1. Colocou 6 décimos nele e nem andou o treino livre 1. Teoricamente o Stroll é para ter mais rodagem, mais noção do que a pista é nesse momento. E nada, né? Tipo, assim, por que eu não posso criticar um piloto desses, entende? Ele só tá ali por causa do dinheiro. Vai falar que ele tá ali por causa de talento, né? Porque ele deu azar que o carro é ruim esse ano. Vai ser diferente com um carro bom? Em 2023 o carro dele era ótimo. O que ele fez? Nada. Então, assim, eu não entendo isso. Se o carro tá fazendo um desempenho notavelmente ruim, critica-se, né? O Stroll teve um desempenho notavelmente ruim. Eu posso até pesar a mão do Liam Lawson também, ficou em 17º, mas ele, pelo visto, teve um problema no DRS. Não que eu acho que ia mudar muita coisa, né? Porque ficou 6 décimos atrás do Rajah de novo. Eu acho que assim, com o DRS aberto, talvez ele ganhasse um tempinho extra, mas não acho que também seria tanta diferença. Eu dou o fim de semana inteiro atrás do Rajah, não tenho acompanhado o ritmo do Rajah, então assim, é aquela situação. E eu acho que essa classificação é boa pro Tsunoda, que passou em 14º, né? Não foi lá com tanta segurança, né? Mas
É aquele negócio, já vai pro Q3, né? Já faz alguma coisa a mais do que o Liam Lawson dentro da Red Bull, né? E no Q2, né? O Ocon acabou batendo logo nisso, erro muito de principiante, né? A curva 1 é aquele, basicamente, um hairpin. Aí você tem a curva 2, você sai tão lento do hairpin, que mesmo a curva 2 ela sendo muito fechada, naquela velocidade que você vai subindo de segunda, terceira, quarta marcha, muito piloto pensa que dá pra fazer de pé embaixo. Eu, inclusive, acho que em 2021 ou 2020 dava até para fazer, eventualmente, de pé embaixo, dependendo do seu carro. O cara tá com uma Haas, tenta fazer de pé embaixo, passa por cima da zebra, o carro perde contato, patina, roda e bate. Não é um erro que o cara que está na Fórmula 1 desde 2017 deveria cometer. Então, o Ocon fez uma baita classificação no Q1, mas no Q2 não dá para passar pano para isso, né? O Hülkenberg foi desclassificado dessa classificação, mas seria o 14º eventualmente, e aí vai lá ganhar 16º. O Alonso fica na 13ª posição, fez o milagre dele no Q1, mas no Q2 não teve o que fazer. Hadjar em 12º, Jack Durham em 11º. O Durham teve um Q1 fantástico, né? Mas no Q2 não saiu o tempo que ele gostaria, né? Ele até melhorou, né? Ele fez 31,2, no Q1 ele já fez 31,4. Só que o Gasly arrancou um 30,6, né? Tipo, eu não sei de onde o Gasly tirou esse tempo absurdo, colocou meio segundo em cima do Durham, mas eu acho que o Durham não é tão ruim como muita gente fala. Eu acho ele rápido, já teve boas corridas na Fórmula 2. Ele é inconsistente, esse que é o grande problema. Então, vamos ver o que ele vai arrumar, mas por pouco não tirou o Tsunoda. Foram centésimos ali para tirar o Yuki Tsunoda, que fez um 31,2, foi o melhor que ele conseguiu fazer, porque no Q3 não iria evoluir muito disso. E o Hadjar também acabou deixando a desejar, porque parecia ter impressão de carro para mais, ficou ali em 12º, né? E no Q3 é aquele negócio, tem a primeira tentativa, as McLarens parecem despontar um pouco à frente, com o Russell se filtrando no meio delas, e há um destaque pro Russell, tá andando muito nesse ano. E aí vai para a segunda tentativa, o Piastri consegue aquela mágica, né? Um 29,8, o único que andou na casa de 1 minuto e 29, o Russell fez um 30,0, e o Leclerc em terceiro, né, um 30,1, o Antonelli em quarto, um 30,2, e eu fiquei até um pouco curioso, né, tipo, eu acho que assim, o motivo dos carros esse ano estarem mais lentos do que das temporadas passadas, acho que é pneu, né, porque a gente tem que lembrar, né, um 29,8 é um tempo mais alto do que de 2 anos atrás, né, tipo, eu fico pensando aqui, o Verstappen fez 29,7, o Pérez 29,8 naquela classificação em 2023. Acho que os pneus eram mais macios, né? Infelizmente é muito anti-entretenimento, eles deixam os pneus mais duros pro fim de semana, porque tem medo do asfalto velho. Meu amigo, aproveita a chance, coloca os pneus mais macios e deixa o circo pegar fogo. A gente quer ver isso, a gente não quer ver uma coisa de uma parada, né? Essa ideia de não, se os carros forçarem tudo até o final, o pneu for duro e eles conseguirem ir forçando o tempo todo, a corrida é melhor. Não, não é. Você tem que colocar mais variáveis para a corrida ser mais interessante, né? 2005 não teve parada para trocar pneu, só para reabastecimento. Foi aquela desgraça, né? Teve uma corrida boa que foi no Japão, de resto não lembro mais nada de muito memorável daquela temporada em termos de disputa, né? E assim, Piastri em primeiro, baita volta, Russell ótima volta em segundo, tirar o chapéu aqui para os 2 pilotos da segunda fila, o Leclerc, assim, baita volta dele, a Ferrari não é tudo isso, mas é um classificador exímio, e o Andrea Kimi Antonelli, o talento desse menino, eu não imaginava esse negócio não. Na Fórmula 2 até falei, eu acho que a Mercedes estaria queimando etapas, né, e ele estava errando muito na Fórmula 2, até melhorou no fim do ano, mas ainda tava com aquele medo, né, pô, vai deixar o cara, né, tipo assim, ir para aquele lugar. Mas para pra pensar mesmo, né? Não tem muito quem você colocar. Tem de falar, podiam colocar o Bottas. Gente, o Bottas? Sério? O pessoal viu o Bottas correndo no passado, né? O pessoal pra sugerir isso. Tem gente sugerindo isso. Tem gente falando, o Bottas vai pressionar o Antonelli. Olha, o Bottas tá ali com um piloto figurativo. Ele é a rainha da Inglaterra daquela Mercedes. E assim, o Antonelli, cara, que coisa, né? Fez uma volta que ele chega a ser o primeiro. Quando ele cruza a linha, ele supera o tempo, a primeira tentativa do Piastri, né? Aí depois veio o Russell, o Leclerc e obviamente o piloto australiano que viria para a pole, mas impressionante a classificação do Kimi Antonelli. E aí a gente tem Gasly na 5ª posição, milagre fazendo com a Alpine, 30,2, uma voltaça. Lando Norris em sexto, 30,2, é uma volta decepcionante. O Verstappen fez um 30,4, né, cara? Esse carro da Red Bull nesse fim de semana definitivamente não se encontrou. Eu não sei o que a gente esperar para a corrida. Talvez esperar o Gasly, a Alpine não tenha ritmo, sei lá. Mas olha, o que o do Verstappen nessa temporada é aproveitar oportunidades, né? Não é toda hora que vai surgir a chance dele conseguir bater de frente com esses carros mais fortes, esperar a atualização, que deixa o carro mais afinado pro estilo dele, né? O Sainz ficou em oitavo, finalmente, Carlos Sainz, finalmente acordou pra vida, né? Ele fazendo aquelas coisas meio ridículas de falar dele mesmo na terceira pessoa e tudo isso, mas olha, bela classificação, 8º lugar.
e a gente teve o Hamilton em nono. Essa classificação foi ruim. Gente, não passem pano pra isso, gente. É um heptacampeão mundial e não pode ficar a quase 6 décimos do companheiro dele. Esse é o ponto. 6 décimos. Foi tempo demais que o Hamilton tomou do Charles Leclerc. Não pode. Isso no circuito que todo mundo conhece, entende? O Bahrein é um circuito que o Hamilton anda desde que começou na Fórmula 1. Só 2011 acho que não teve o GP do Bahrein. Até na pandemia teve mais de uma vez. Tudo bem que o Hamilton não correu as 2 vezes lá em 2020, mas é ruim. E o Tsunoda em décimo. Ele tem que comemorar que tá em décimo, né? Vamos falar a verdade. Vai largar apenas o Verstappen em sétimo e o Tsunoda em décimo, né? Tá uma fila aqui, o Verstappen, aí tem o Sainz, o Hamilton e o Tsunoda. Ele tá próximo, né? Tipo, pra quem largou em décimo segundo, em 15º na última corrida, e o cara era o primeiro, né? A diferença, né? E assim, eu acho que a distância das voltas foi muito alta. Ele fez um 31,3, tá bem longe, mas fazer o quê, né? Ele conseguiu tarefa mais difícil, colocar o carro no Q3. Essa é a questão. Eu não achei que iria fazer isso, porque os treinos livres dele estavam horríveis. Ele até solta um rádio que eu acho maravilhoso. Por que é tão difícil com esse carro? Ele falou isso, né? Por que é tão complicado? Então, isso é uma demonstração do quão complicado está o carro da Red Bull para o segundo piloto. Para o Verstappen é o estilo dele, mas até para ele tá difícil. Então, vamos ver o que a Red Bull faz, mas assim, não é vida fácil para nenhum dos dois pilotos, sabendo o ritmo de corrida. O Tsunoda que não teve uma boa simulação de corrida. Então, a corrida do Bahrein, eu não vou colocar que vai ser emocionante, vai ser incrível, porque não tem como saber. Se tivesse pneus que se desgastassem mais rápido, eu acharia uma corrida muito legal, porque assim, o asfalto é velho, é abrasivo, poderíamos ter 2, 3 paradas, e aí equipes andando muito próximo, aí acho que daria corrida, mas não é o caso, né? E agora é ver se a Mercedes em ritmo puro vai bater de frente, se o Russell vai atacar na largada, a postura do Norris largando lá de trás, como é que ele vai fazer, lá na China largando no meio da confusão, foi terrível. Agora, no Bahrein, é uma situação que não pode ter tanto desespero, porque há pontos de ultrapassagem. São 3 zonas de DRS nessa pista, a do retão, a zona perfeita para ultrapassagens. Não há desculpa nessa prova para não se recuperar bem. Então, assim, visto o ritmo que o carro vem imprimindo, não há desculpa para um resultado que não seja pelo menos um pódio aqui, porque eu acho assim, a velocidade da McLaren está até agora acima das demais. Pode não ser uma distância gritante nas classificações, porque a tomada de tempo é tudo mais próximo, mas nos ritmos de corrida, nas simulações, ninguém estava batendo de frente com essa equipe. Então, a ver o que acontece. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.